Boa noite, graça e paz, em nome de Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso momento de adoração e de muita gratidão também, né? A Deus porque só Ele é que conhece os nossos corações, só Ele que sonda, só Ele que conhece o nosso íntimo. E nada melhor do que vir à casa dele, né? A casa de Deus, a nossa igreja, para adorá-lo e exaltá-lo, exaltar o seu santo nome. Convido aos irmãos a abrir a palavra de Deus, por gentileza, no Salmo de número 29. São 11 versículos, nós vamos ler os 11. Amém? Muito bem. Diz assim a palavra de Deus. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro. Ao Líbano e a Sírion como novos unicórnios. E a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. Oremos. Ó maravilhoso Deus, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, estamos perante Ti, meu Pai, para Te glorificar, exaltar o Teu maravilhoso nome, meu Pai, porque só Tu és Deus, só Tu és maravilhoso, Tu és Rei dos Reis, meu Pai, Santíssimo Deus. Te agradecemos por tudo, meu Pai, porque Tu nos deste a segurança, nos deste o amor, nos deste a capacidade de Te servir, a capacidade de Te buscar cada vez mais, meu Pai. Por isso Te agradecemos e exaltamos o Teu maravilhoso nome, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos louvar.
Amém? Abramos nossas Bíblias, por gentileza, no Salmo 100, Salmo de Davi. Salmo 100. São apenas 5 versículos. Nós vamos ler os 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós, que a nós mesmos, povo seu e ovelha de seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Eu me atentei mais aqui nesse último versículo, versículo 5, que diz assim: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Deus é bom. E como Ele é bom? Ele é tão bom que, por causa da sua misericórdia, Ele é muito misericordioso. Ele conhece, no caso, Ele se compadece com a nossa dor. Ele se compadece com a nossa dor e tem piedade da gente. Tanto é que às vezes a gente não entende, não conhece como são as ações de Deus, mas Ele é bom. Ele está no nosso lado, nos guiando, segurando nas nossas mãos todo o tempo. Todo o tempo que a gente imaginar, ainda mais nas horas de aflições, Ele está com a gente. É por isso que Ele é bom. E também porque Ele é bom, porque Ele derrama sobre nós a sua graça. Nós não merecemos, porque graça é favor imerecido, mas mesmo assim, mesmo sendo pecadores, Ele não derrama a sua graça sobre nós. Mesmo assim, Ele é bom, porque a sua palavra dura para sempre. A sua verdade é de eternidade a eternidade, não tem fim. E o que Ele prometeu, o que Ele disse para cada um de nós, Ele cumpre. Não são como os homens que dizem uma palavra hoje e amanhã muda. Deus é Deus, firme na sua palavra. Ele é bom, porque Ele nos ama. Olha o que Ele disse lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é bom. Deus é bom. E também porque Ele é bom, porque Ele é justo com a sua justiça, não com os homens, porque toda justiça de homem, no final de contas, é apenas vingança. Deus é bom. Deus é muito bom, certo? E por tudo isso, é porque Deus não quer que nenhum de nós se perca no caminho do mal. E por isso que Deus é bom. E como Deus é bom. Vamos louvar, por favor.
Amém. Quero agradecer aos visitantes que vêm pela primeira vez à nossa igreja e aos que congregam aqui, né, que já são bastante conhecidos, e dizer que estou muito feliz por estarem aqui, para ouvirem a palavra, que a gente sabe bem que a palavra de Deus é alimento para nossas almas. Então, que bom que estão aqui, graças a Deus. Agora nós vamos para o momento de confraternização, e os irmãos se sintam à vontade para se confraternizarem, mas, assim, só os que quiserem, né? Porque tem alguns que ainda estão um pouco receosos, e a gente vai respeitá-los. E, para isso, vou pedir para o louvor fazer o cântico de confraternização. Amém? Amém. Convidamos os irmãos a ficarem de pé. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Nós somos povo, e assim bem ajustado, total em ti ligado, unidos, vivendo em amor, uma família. A glória do Senhor, uma família, um compromisso, do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, um coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos povo, e assim bem ajustado, total em ti ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso
precioso és para mim, querido irmão. Ainda de pé, louvemos ao Senhor com a canção Salmo 121. Aquele que tens o universo, a salvação virá. Eleva os olhos para os montes, quem me socorrerá. Preciso, Senhor, de ti preciso, ó Deus, és minha esperança.
pastor é o Senhor Deus, nada há de me faltar, faz-me andar em segurança e ao meu lado sempre está. Por amor do seu nome, oferece sua paz. Posso estar tranquilo, pois eu sei, ao meu lado sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado, sempre está, sempre perto, sempre amigo. Ao meu lado, sempre está. Mesmo quando atravesso noites frias, dor e o mal, tenho paz, pois sei que o meu pastor ao meu lado sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado, sempre está, sempre perto, sempre amigo. Ao meu lado, sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado, sempre está, sempre perto, sempre amigo. Ao meu lado, sempre está. Meus amados, minhas amadas de Deus, a paz e a graça da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos aqueles que entraram neste templo nessa noite. Amém? Nós queremos, com muita alegria, saudar a todos os irmãos, as irmãs, os amigos visitantes aqui, a cada pessoa que veio a este lugar de adoração para servir a Deus. E antes de começarmos o nosso sermão, nós queremos convidar as crianças para que a gente possa orar pelas crianças que estarão sendo dirigidas para o salão anexo aqui da igreja, para terem a continuidade do culto preparado para elas. Sempre nos alegramos e sempre louvamos a Deus pelo cuidado que os pais têm de poder trazer os pequeninos para que eles possam, desde a mais tenra idade, aprender a amar a Deus em uma geração em que Deus está sendo esquecido. Nós precisamos ensinar as crianças a amar a Deus.
durante muito tempo na Europa, Nietzsche ensinou que Deus havia morrido, porque ele percebia que as pessoas não falavam, não se importavam mais com Deus. Nós estamos vivendo em uma sociedade que, para muitas pessoas, Deus está morto, mas a gente quer fazê-los bem vivos para cada uma dessas crianças, ensiná-las a amar ao Senhor. Vamos orar por elas e também pela mensagem do Senhor. Amados irmãos, vamos orar. Amado e soberano Pai, obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, gracioso, em nos conceder o privilégio de poder termos contato com a Tua Palavra, a Escritura Sagrada. Nos ensina nesta noite, fala conosco. Oramos assim e pedimos por essas crianças que estão aqui na igreja e aqui elas estão aprendendo as verdades do Evangelho. Que essas verdades possam germinar no coração de cada uma delas e produzir nelas frutos de justiça, de amor, e elas se tornem no futuro, Pai, cidadãos do Teu reino, amando ao Senhor e vivendo a verdade da Tua palavra. Pedimos pelas tias também, as irmãs que de forma voluntária têm se colocado aqui toda semana para poder ficar com essas crianças e passar o ensinamento para elas. Louvamos o Teu nome pela vida delas. Em Cristo Jesus é a nossa oração, assim oramos. Amém e amém. Meus amados irmãos, minhas irmãs, nós queremos dar continuidade à nossa série de mensagens na carta de Apocalipse, do Apocalipse, e hoje nós vamos para o capítulo de número 13 de Apocalipse. Quem está vindo aqui na igreja pela primeira vez, já há algumas semanas a gente vem fazendo a exposição de Apocalipse e já chegamos aqui no capítulo 13, extraindo de alguns capítulos mensagens ao nosso coração, e hoje nós vamos para o capítulo 13 de Apocalipse, uma carta que traz a revelação do nosso Deus acerca dos últimos tempos, revelada ao apóstolo João, discípulo de Jesus, quando aí por volta do ano 90, depois de Cristo, ele se encontra preso, exilado, numa ilha chamada Patmos, hoje a atual Turquia, e ali ele recebe a revelação do Senhor acerca dos últimos tempos. Apocalipse é um livro escrito com o objetivo de trazer consolo, conforto à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É um livro que não foi escrito para assustar ninguém, por conta de tantas figuras, personagens estranhos que aparecem aqui, mas é um livro que a gente recomenda que as pessoas leiam, porque foi feito para trazer consolo para a igreja. O objetivo de Apocalipse é mostrar a vitória do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, sobre Satanás e suas hostes demoníacas. Cristo é vitorioso, assim como a igreja dele também. E hoje nós vamos falar sobre a batalha espiritual da igreja. É o tema que nós escolhemos para tratar aqui nesse capítulo de número 13, a batalha espiritual da igreja. Nós vamos ler, meus irmãos e irmãs, esse capítulo 13, ok? Vamos ler, na verdade, até o verso de número 18. Diz assim o texto, Apocalipse 13, a partir do verso 1 até o verso 18. Eu vou fazer a leitura, mesmo assentados, com toda a reverência. Nós vamos acompanhar então a leitura que farei da minha Bíblia atualizada, versão atualizada. Se você tiver uma versão diferente, você pode estranhar a leitura, não é? Mas é o mesmo texto. Diz assim: a besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres
e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 40 dias e 2 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz-lhe que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Até aí nós vamos orar mais uma vez, pedir que você, de forma silenciosa, possa aí estar orando e pedindo a Deus que fale ao seu coração. Deus Todo-Poderoso, que a Tua palavra, nesse momento, possa, ó Deus, fazer guarida em cada coração que aqui entrou, que a Tua palavra, ó Deus, transforme vidas, mude vidas aqui nessa noite. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. A batalha espiritual da igreja. Amados irmãos e minhas irmãs, todos nós sabemos que no momento em que nós nos tornamos cristãos, no momento em que nós decidimos seguir ao Senhor Jesus, nos tornar discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos em uma batalha. Inicia-se uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, isso é tão verdade que Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, o apóstolo Paulo vai falar que essa batalha existe. E ela é tão real que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, nos alerta para que a gente possa estar preparado, para que possamos estar prontos para essa batalha que é real. Ela é verdadeira, ela existe. E Paulo então alerta aos irmãos ali da igreja de Éfeso para que aqueles irmãos possam usar
armaduras de Deus, para que eles possam estar prontos para enfrentar essa batalha. Essa armadura de Deus, que Paulo escreve aqui na sua carta à igreja de Éfeso, capítulo de número 6, a partir do verso 10, ele faz menção, na verdade, aos soldados romanos que antes de ir para a batalha, eles precisavam se preparar, eles precisavam colocar toda uma armadura. Então Paulo vai falar aqui que a gente precisa se cingir com a justiça, ou seja, colocar o cinturão da justiça, não é? Colocar roupa, colocar a vestimenta, não é? Também sobre nós. Diz aqui a partir do verso de número 14: estáis, pois, firmes, cingi-vos com a verdade, colocar, não é, o cinturão da verdade, se vestir com a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do Evangelho, estar preparado com as verdades do Evangelho. Paulo diz também para a gente pegar o escudo, abraçando sempre o escudo da fé, a fé que vence os inimigos ao nosso redor. Paulo vai falar também que a gente precisa tomar o capacete da salvação e colocar sobre nós. Da mesma forma também, além do capacete da salvação, a gente precisa também tomar a espada do Espírito, verso 17, que é a palavra de Deus. E da mesma forma, depois de estarmos assim, a gente precisa estar sempre orando e suplicando, não só orando por nós, para que Deus nos sustente e nos livre das ações do inimigo, mas orando inclusive pelos nossos irmãos. Diz aqui o texto: com toda oração e súplica, verso 18, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Precisamos, amados irmãos, orar pelos santos, que são nossos irmãos, que é a igreja. Além de orarmos pelos santos, nós precisamos também, amados irmãos, orar pelos pastores, pelos líderes, por aqueles que conduzem o rebanho. Veja que Paulo vai dizer: e também por mim, versículo 19, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então veja que Paulo diz que nós precisamos estar preparados, precisamos colocar em nós toda essa vestimenta, o cinto, a couraça, não é? Colocar sobre nós os sapatos, colocar o capacete, o escudo, a espada, estarmos orando pelos nossos irmãos, e orando inclusive pelos líderes, pelos pastores. E aí eu pergunto: você orou por mim? Para a mensagem que eu iria pregar nessa noite? Porque Paulo diz aqui no texto, ó, veja bem, e também por mim, para que me seja dada no abrir da boca. Paulo está dizendo: quando eu for pregar, orem por mim, para quando eu for pregar a palavra, não é? Deus possa usar a minha boca com intrepidez, para que eu possa fazer conhecido o ministério do Evangelho às pessoas. Você orou pelo pastor, pelo sermão que o pastor ia pregar essa noite? Irmãos, estamos numa batalha espiritual. Ela existe, ela é verdadeira, ela é real. Precisamos orar para que Deus sustente os nossos irmãos, para que eles se mantenham firmes, não se afastem do Evangelho, não percam a fé no Senhor. Precisamos orar, amados irmãos, por nós mesmos, para que Deus sustente a nossa vida. E precisamos orar também pelos pastores, pelo conselho da igreja, pelos presbíteros. Precisamos orar uns pelos outros. Essa é uma guerra, essa é uma batalha, que ela se vence dessa forma, bem vestidos, bem regimentados, e com muita oração, com muita súplica. Paulo fala sobre isso. É claro que o fato da igreja ser vitoriosa em Cristo, que temos dito sempre isso, temos falado sobre isso, que nos sermões que a gente tem pregado, que a gente sempre tem visto a igreja como vitoriosa, e de fato ela é, mas o fato da igreja ser vitoriosa, de estar sentada com o Senhor nas regiões celestes, não significa que todos os problemas neste mundo já acabaram. Ela ainda está inserida, a igreja ainda está inserida em um mundo tenebroso, no qual hostes malignas, satânicas, poderosas, o tempo todo estão tentando destruir a igreja. Existe um equívoco muito grande por parte de algumas denominações, quando saem para evangelizar, na questão da evangelização,
quando oferecem às pessoas um evangelho que mostra para essas pessoas que tudo é muito fácil. Um evangelho onde as pessoas encontram a solução dos seus problemas, acreditando que a partir do momento que as pessoas entregam a vida ao Senhor Jesus, seus problemas são resolvidos de forma milagrosa, instantânea. O certo, porém, irmãos, é que quando entregamos a vida a Cristo, surgirão novos problemas. Viver sem Cristo é difícil, mas viver com o Senhor também tem seus problemas, suas dificuldades. Nós passamos então a ser perseguidos. É claro que a partir do momento que a gente entrega a vida a Cristo, o apóstolo João, no capítulo 16, o mesmo João que recebeu a revelação do Apocalipse, no seu evangelho, capítulo 16, versículo 13, vai dizer que quando o Senhor morreu e ressuscitou, Ele mandou o seu Espírito. O Espírito Santo está aqui, Ele habita em nós. Mas também o apóstolo Pedro vai dizer lá, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, que o diabo, o nosso adversário, anda em nosso derredor, procurando alguém para que possa tragar. Somos sim a habitação do Espírito, Ele está em nós, mas precisamos estar alertas. É por isso que a teologia reformada, ela ensina que a igreja que está na glória com Cristo é chamada de igreja triunfante. E a igreja que está neste mundo, ainda aqui, nós que estamos aqui, somos chamados de igreja militante. Isso porque nós estamos ainda militando contra essas forças do mal, contra esta guerra, esta batalha espiritual que se desemboca, amados irmãos, em uma dimensão espiritual, mas também aqui entre nós. Existe de fato uma batalha espiritual que travamos todos os dias, mas essa batalha não é como aquela que foi propagada na década de 60, no chamado movimento de batalha espiritual. Por volta da década de 60, ali 60, 70, a igreja ela foi impactada pelo que foi chamado movimento de batalha espiritual. Um movimento onde as pessoas costumavam ver o diabo em todo lugar. O diabo estava em todo canto. As pessoas deixaram de ensinar teologia para ensinar demoniologia, a doutrina dos demônios, falar acerca dos demônios. Então se via demônio em todo canto. E as pessoas começaram a dar ao demônio um poder tão grande que parece que ele era maior do que o próprio Deus. Isso se espalhou por muitos lugares em nosso país. É claro que nós não podemos atribuir ao diabo mais do que de fato ele é. Ele é apenas uma mera criatura controlada por Deus. Deus manda, Deus controla até mesmo o diabo e o inferno. Também, é claro, nós não podemos cair no extremo de negligenciarmos e negarmos a realidade, não apenas dessa batalha espiritual, como a realidade da existência do diabo e dos seus demônios. Porque existem pessoas, amados irmãos, acredite sim, existem pessoas que não creem na existência de demônios, que não creem na existência do inferno, que não creem na existência do diabo, mas ele é real, ele existe. Existe essa batalha espiritual que está sendo travada. Isso é bem claro quando nós olhamos, voltando aqui agora para o nosso texto, de Apocalipse, capítulo 13, nós percebemos isso bem claro, que essa batalha é real, quando a gente olha esse capítulo 13 de Apocalipse. Na linguagem aqui de Apocalipse, essa luta contra as forças do mal, ela aparece aqui incorporadas na ação de duas bestas e de um dragão. São três personagens, é uma tríade satânica que nós encontramos aqui nesse capítulo de número 13. Então essa batalha é real, é visível, é palpável. A partir desse capítulo 13, João vai ter essa visão dessas duas bestas, uma
que procede do mar e outra que procede da terra. E a gente então vai tentar interpretar, não cada versículo, cada parte aqui desse texto, mas a gente vai tentar extrair uma mensagem acerca desse assunto da batalha espiritual a partir de algumas partes aqui desse capítulo 13 de Apocalipse. Começando, para a gente entender que em Apocalipse, nós vemos aqui texto dizendo que tem uma besta que emerge do mar. E a gente precisa entender que o mar em Apocalipse e em alguns outros textos da Bíblia sempre tem relação com nações ímpias. Nações ímpias, quando se fala do mar. Nós podemos ver então aqui o verso 1: vi emergir do mar uma besta, ela tinha 10 chifres, 7 cabeças e sobre os chifres 10 diademas. Ela emerge do mar. O texto do Salmo 65, quando a gente olha para a palavra de Deus, no Salmo 65, versículo de número 6 e 7, nós temos ali uma referência ao mar, fazendo ligação com nações ímpias. Capítulo 65, Salmo 65, versículos 6 e 7 vai dizer que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugido dos mares, o ruído de suas ondas e o tumulto das gentes. Esse texto aqui está se referindo às nações que Deus controlava, que Deus impedia que se levantasse contra o seu povo. Um outro texto também, em que o mar ele está se referindo às nações pagãs, é o texto de Isaías, capítulo 17, versículo 12 e versículo 13, de Isaías 17. O texto diz: ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá. Mais uma vez, Isaías está falando dessas nações que vão se levantar. Dessas nações que vão se levantar contra o povo de Deus. O texto continua dizendo: serão afugentadas como a palha dos montes, como as palhas dos montes diante do vento, e como o pó levado pelo tufão. Então, amados irmãos, Oi. Tecnologia é bom, né? Mas às vezes acontece esses imprevistos. Jesus Cristo não tinha isso na época dele, porque não precisava usar microfone. Mas a gente tem. Mas continuando aqui, irmãos, então essa besta que emerge do mar, esse mar aqui tem relação com as nações ímpias. A besta que emerge do mar tem relação com essas nações. Mas o texto também fala de uma outra besta. Vai falar no versículo 11 da besta que procede da terra, que se refere aqui, amados irmãos, à corrupção religiosa e espiritual, às filosofias desse mundo pagão que é contrário a Deus. Então, a batalha existe, mas podemos aprender que o cristão, ele é mais que vencedor com Cristo Jesus. O texto diz que as bestas, elas estão a serviço do dragão, esse dragão aqui que é o próprio Satanás. E de uma forma geral, essas duas bestas representam os poderes mundiais que oprimem o povo de Deus. Seus muitos chifres que aparecem aqui são 10 chifres, e em cada chifre 10 diademas, e também 7 cabeças, enfatiza aqui esse poder multiplicação no mundo inteiro, né? Esse poder que essas hostes demoníacas têm de, enfim, influenciar o mundo inteiro com suas filosofias contrárias à palavra de Deus.
mas nessa batalha contra Satanás e suas hostes infernais, Cristo vai aparecer sempre como vencedor, como vitorioso. E aí no verso de número 3, o texto vai dizer: então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A primeira parte do texto diz que a cabeça, uma dessas cabeças, ela foi golpeada de morte. No proto-evangelho, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos aqui, nesse texto, algo bem interessante. É dito que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Então, este verso, quando fala que essa cabeça foi golpeada, se refere exatamente ao momento em que Cristo Jesus nasceu, em que ele aqui viveu, em que ele morreu e ressuscitou. Na cruz, ele diz: está consumado. Na cruz, ele esmaga a cabeça da serpente. Ou seja, essa mensagem de salvação, de restauração, foi anunciada desde o início do mundo, já aqui em Gênesis, depois da queda do homem. Por isso que esse texto de Gênesis 3,15 é chamado de proto-evangelho. O evangelho é a mensagem de quê? De boa nova, de salvação. O evangelho é a mensagem de restauração. E essa mensagem foi anunciada desde o começo de Gênesis. Deus dizendo: o diabo fez isso, mas eu enviarei um que vencerá o diabo, que esmagará a cabeça da serpente. Isso acontece com Cristo na cruz. É claro que naquele momento que Cristo morre e ressuscita, o diabo já viu que estava vencido, ele percebeu que ele foi derrotado, mas ainda assim ele continua, até hoje, agindo, ele continua enganando as pessoas, enganando as nações, usando governantes. Por isso que o texto diz aqui que ele se recompôs, ele não morreu completamente, ele conseguiu continuar vivo, apesar de ter tido a sua cabeça esmagada. O texto diz que ele continua agindo, continua atuando em nosso meio, atuando, tentando de alguma forma impedir o avanço da igreja. É claro que ele não vai conseguir, porque a igreja já venceu. Então o verso 3 afirma ainda que ele, na sua recuperação, mesmo tendo sido ali ferido, ele continua de alguma maneira arregimentando seguidores para o dragão, e eles blasfemam contra Deus e o seu povo. Por fim é dito que ele derrota os santos, sendo adorado diretamente por todas as nações. É o que a gente vê hoje acontecendo. Há muitas pessoas que estão abandonando a fé. Parece que o diabo está vencendo, parece que ele está conseguindo êxito na sua empreitada contra a igreja, mas isso é apenas temporal. No final de tudo, no final da história, ele será julgado e condenado. É importante ressaltar que essa aparente vitória do dragão não significa de forma nenhuma o fracasso na missão de Messias, o nosso Salvador. Pelo contrário, Cristo é vitorioso. Note que, inclusive, até a ação do diabo, as suas ações contra a igreja, elas estão sendo monitoradas, elas estão sendo controladas por Deus o Todo-Poderoso. Note que esse sucesso, ele é permitido, é dado ao diabo, lhe é concedido a permissão para que ele possa agir de alguma forma. Isso lhe é concedido. O verso de número 5 diz aqui: foi-lhe dada uma boca, ou seja, Deus permitiu que ele pudesse usar a sua boca e assim pudesse proferir blasfêmias contra a igreja e contra o seu povo. Versículo 7 diz também que foi-lhe dado que pelejasse contra os santos. Deus permitiu que isso acontecesse, e assim ele está fazendo. Versículo 15 diz que foi dado a ele também a permissão, para ele comunicar fôlego
a imagem da besta. O que tudo isso sugere é que toda a atividade demoníaca está debaixo da determinação soberana de Deus. Portanto, aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida não precisam temer. Versículo 8 nos vai dizer aqui o texto: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esses, amados irmãos, que vão seguir a Satanás, que vão estar do lado dessas hostes infernais, são aqueles que não têm seus nomes inscritos no livro da vida. São os ímpios, são os perdidos. Se você tem o seu nome escrito no livro da vida, ainda que você venha a ser atacado por essas hostes infernais, Deus protegerá você. E a gente vê isso de forma muito clara quando o evangelista Lucas, retratando acerca da missão dos 70, ali em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus envia os 70 para pregar o evangelho, para sair pregando o evangelho pelo mundo, e diz que aqueles irmãos saíram, mas eles foram guiados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, e o diabo, é claro, foi de encontro a eles para atacá-los. Mas o verso 20 diz que aqueles irmãos voltaram se regozijando, alegres, felizes. O verso 20 vai dizer: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem. Eles voltaram alegres, porque viram que o diabo foi impedido de atacá-los. O diabo foi impedido de interromper aquela missão. E o Senhor Jesus chega para eles e diz: vocês não têm que ficar felizes, porque isso não foi vocês. Na verdade, eu é quem fiz isso. Então alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Nós precisamos continuar caminhando, marchando. A batalha espiritual existe. O diabo ataca a igreja, mas Cristo garante o nosso sucesso, a nossa vitória. Os versos 9 e 10 aqui do capítulo 13 do nosso texto de Apocalipse, o texto vai dizer: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse verso 9 e 10 mostra, meus amados irmãos, que essa batalha, ela está sendo travada, ela é travada ao longo de toda a era da igreja. Isso porque a gente vê nos registros históricos, se a gente for fazer uma leitura histórica, a igreja sempre sofreu perseguição. Os crentes estão sempre sendo perseguidos de alguma forma, e eles devem atender à mensagem profética, devem saber que serão perseguidos, presos e muitas vezes mortos, mas que precisam perseverar crendo na vitória e na vingança do nosso Deus. A história conta que nos dias 29 e 30 do mês de maio, 29 e 30 de maio de 1934, uns grupos de teólogos alemãos se reuniram na cidade de Barmen. Esses teólogos alemães, eles estavam vivendo exatamente na época do tirano Adolf Hitler, que havia dominado ali aquela região da Alemanha, a cidade de Barmen, e o seu governo havia se levantado contra as igrejas e contra todos aqueles que buscavam adorar a Deus. E esses teólogos alemães, eles elaboraram uma declaração que recebeu o nome de Declaração de Barmen. E essa declaração, ela rejeitava a submissão absoluta da igreja ao Estado, que não poderia ser visto como uma divindade. O Estado não poderia ser visto
como uma divindade. Por conta disso, alguns pastores e teólogos alemães, como o conhecido Dietrich Bonhoeffer, como outro teólogo chamado Martin Niemöller, foram mortos por sua fidelidade suprema a Deus e ao Evangelho, e não aquele governo iníquo. Então falamos que, de uma forma geral, essas bestas representam os poderes mundiais que oprimem o povo de Deus. E a gente vê que isso sempre aconteceu. A igreja sempre foi perseguida. Ainda aí, no início da era da igreja, homens cruéis como Júlio César, como Augusto, como Cláudio, como Vespasiano, Tito, foram proclamados como deuses pelo Senado romano após a morte deles. Nero e Domiciano, que inclusive esse Domiciano, ele viveu exatamente nessa época em que João recebe a revelação, e João estava exilado na ilha de Patmos por conta da perseguição da igreja desencadeada exatamente por esse cruel imperador chamado Domiciano, que perseguiu milhares de cristãos. E esse Domiciano, ele, depois de morto, ele foi declarado um semideus. Ele gostava de usar um título que em latim é Dominus et Deus, Senhor e Deus. Ele gostava de ser visto como Deus, ele queria ser adorado como Deus. Ele foi, na verdade, um Nero que personificava o mal satânico. Pessoas assim, amados irmãos, até agora há pouco, fizeram a igreja sofrer. Hitler foi um deles, que matou cerca de 6 milhões de judeus e tantos outros cristãos. Versículo 11 do nosso texto, diz que João vê agora uma besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Agora aqui no verso 11, João vê essa besta com aparência e palavras enganadoras. Enquanto a primeira besta, ela é a mão de Satanás, essa segunda besta é a mente do diabo. A primeira, como já vimos, representa o poder perseguidor de Satanás, operando em e por meio das nações desse mundo e de seus governantes, enquanto a segunda besta simboliza as religiões falsas e as filosofias desse mundo. E ambas as bestas, elas fazem oposição à igreja de Deus. Versículo 16 ao 18, diz que todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Há muita especulação acerca desse número da besta, 666. Tem gente que tem medo desse número da besta. Há um misticismo, inclusive, muito grande em volta dessa numeração 666. Uma vez eu vi um irmão da igreja que comprou um carro e a placa veio 7666. E ele ficou com medo e queria vender o carro, porque tinha ali e dizia que era o número da besta. Mas a gente precisa entender o que significa esse número. Muita gente, durante a história, tentaram interpretar dizendo que no início da era do computador, da computação, ali nos idos da década de 90, quando surgiu o primeiro computador, me lembro que ainda no seminário, as pessoas começaram a dizer, pronto, isso aí é um instrumento da besta, é o número da besta chegando. Depois veio o disquete do computador, disseram, pronto, o disquete é o número da besta. Depois surgiu o chip, as pessoas, pronto, o chip é o número da besta. Cada pessoa vai ter um chip na testa ou na mão, e muita gente vem falando acerca do que seria, ou do que é esse número da besta. O que é esse número da besta? Alguns disseram, quando surgiu o cartão de crédito, pronto, aí, tá vendo? Cartão de crédito é o número da besta, ninguém vai comprar, vai chegar o tempo que ninguém vai poder comprar nada, sem que esteja com esse cartão, é o número da besta. Amados irmãos,
a gente precisa entender o que significa esse número. Para começar, esse número é o número simbólico. João acrescenta que a marca é o nome ou número da besta, número de homem. Ou seja, a marca é humana, ainda que esteja a serviço de Satanás. Esse número 666, que é um número simbólico, indica aqui, irmãos, não um chip, não um cartão, mas indica aqui uma trindade demoníaca. A gente sabe que o número da perfeição na Bíblia é o número 7. E a gente sabe que o diabo sempre quer imitar Deus em tudo. A gente sabe que nós adoramos uma trindade santíssima, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui nós temos o dragão, a besta que é mestre do mar e a besta que é mestre da terra. É uma trindade demoníaca que quer se aproximar de Deus, se parecer com Deus, mas não consegue. Então, como o diabo gosta muito de imitar Deus em tudo, essa marca aqui ela é uma espécie de uma paródia, uma imitação, inclusive, do selamento dos santos, e significa compromisso com a filosofia e com as ações. Veja que o número está onde? Na testa, na cabeça, de onde procedem os pensamentos, as ideias. Então, a interpretação aqui é que esse número significa que as filosofias desse mundo, está se referindo que essa potestade demoníaca, ela interfere na mente das pessoas, dos governantes. Então, toda nação que se levanta contra Deus está do lado do diabo, está a favor do diabo, representa exatamente esse registro, essa marca. São súditos de Satanás, seguem ao diabo, têm a marca da besta, porque pensam como ele. E aí a mão é o que é que você faz com a mão? Você age, você realiza e agem como ele. A marca está na cabeça, pensam como ele, e a marca está na mão, agem como ele. Se você pensa como o mundo lá fora, se você pensa como as pessoas que não amam, que amam a Deus, diferente daquelas pessoas que amam a Deus, você está carregando consigo a marca da besta. É um anticristo, é um anticristo. Se você age como o diabo determina, você está carregando a marca da besta na sua mão. Mas aqueles que seguem a Cristo e a sua palavra, que têm a marca da palavra de Deus dentro do seu coração, carregam essa marca no seu coração, na sua mente, nas suas atitudes, esses têm a marca de Deus, o selo de Deus. Inclusive, Deuteronômio capítulo 6, versículo do 6 ao 8, o texto vai dizer: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal nos olhos. Quem anda com Deus, quem está do lado de Deus, tem a marca dele. A cabeça significa os pensamentos, pensa como Deus, tem a palavra de Deus em sua mente, age como Deus, como Cristo, são discípulos seguidores de Cristo. Mas quem é contrário ao Evangelho de Deus, a Cristo, vão pensar como a besta, vão agir como a besta. Esse número se refere a isso, irmãos, entenderam? 666 não tem nada a ver com chip, não tem nada a ver com disquete, não tem nada a ver com computador. Se refere exatamente à mentalidade de um mundo pagão, contrário a Deus e a tudo aquilo que é ensinado pela igreja, contrário à igreja, que odeia a igreja, e que age também em favor de Satanás. Enquanto nós, que somos de Cristo, e adoramos a Cristo, carregamos a sua marca. Então, assim como Deus, Satanás, ele também tem seus seguidores. Quando a gente entrega a vida a Cristo, nós somos marcados com o batismo, recebemos a marca do batismo, a água do batismo. O diabo faz a mesma coisa, colocando a sua marca nos seus seguidores. Mas nós devemos desejar carregar conosco a marca do nosso Deus. Versículo 12 de Apocalipse 3. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus.
e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. O galardão final, irmãos, será dado àqueles que carregam a marca do Senhor, que temem o nome do Senhor. Versículo 18 do capítulo 11, aqui de Apocalipse, vai dizer: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, ou seja, que tem a marca do Senhor, tanto os pequenos como os grandes, para destruires os que destroem a terra. A conclusão que chegamos é: a perseguição e a opressão que a igreja sofre na terra nada mais são que o reflexo dessa batalha espiritual do dragão contra o Cordeiro de Deus. Essa batalha já está definida com a vitória do Cordeiro na cruz. E todos os seus seguidores, seguidores do Senhor Jesus, são vitoriosos com ele, carregam a sua marca, enquanto os seguidores do dragão sofrerão com ele sua derrota final. Mas enquanto o dia final não chega, Satanás continuará usando os poderes políticos, econômicos, religiosos do mundo incrédulo para continuar perseguindo e oprimindo e matando os crentes na intenção de separá-los do Senhor. Precisamos ser perseverantes. Como disse o apóstolo Paulo, precisamos colocar sobre nós as armaduras que nos protegem, a armadura de Deus. Nossa confissão de fé de Westminster nos ensina que aqueles que foram justificados em Cristo, receberam a sua marca, serão recompensados com a vida eterna no novo céu e na nova terra. Para encerrar o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 29 e 30, o Senhor Jesus nos disse: tornou Jesus, Marcos 10, 29 e 30, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Quem tem a marca de Cristo vai passar perseguição, mas tem a certeza de que tem a vida eterna. Quem carrega as marcas de Cristo. Que a gente possa, amados irmãos, abraçar com fé o Evangelho do Senhor, abraçar com fé a palavra de Deus e seguir a Cristo em qualquer que sejam as circunstâncias. A perseguição, a batalha espiritual está aí presente, mas o nosso Deus, Ele colocou em nós a sua marca. Se você não tem a marca de Cristo, você está servindo ao diabo. E se você serve ao diabo, você tem a marca do diabo, 666. Se você pensa como ele, você tem a marca dele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos faça seus seguidores, seus discípulos. E que não seja a igreja ou religião que nos faça buscar a Cristo, mas a própria morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário é o que nos faz segui-lo. Não é por causa da igreja ou por causa da denominação. Estamos aqui por causa de Cristo, porque nós temos a marca de Cristo em nós. A batalha espiritual está aí, ela é real. Mas se você tem a marca de Cristo, glorifique a Deus por isso. Mas esteja atento, não vacile, esteja pronto para você enfrentar essa batalha até o dia final. Que Deus em Cristo muito nos abençoe. Nós vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua proteção, pelo teu cuidado para com nossas vidas. Obrigado porque apesar dessa batalha espiritual ser real, nós estamos carregando conosco a tua marca. Nós temos o nosso nome, ó Pai, escrito no livro da vida. E sabemos que por isso nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Ó Deus amado, Deus de toda graça,
continua nos sustentando, fortalecendo a fé do teu povo e nos livrando das ciladas dessa tríade diabólica, satânica, Satanás e seus demônios, Satanás e suas hostes infernais, Satanás e esses governantes que são contrários à tua igreja, que perseguem a igreja. Nos livra do mal, Pai. No nome de Jesus. Amém. Ainda nesse espírito de adoração, nós vamos trazer até o gasofilácio nossos dízimos e nossas ofertas. Você que é visitante, não é obrigado a contribuir, a não ser que sinta o desejo no coração. Esse é um momento para aqueles que são membros dessa igreja. Mas se sentir o desejo de contribuir, sinta-se à vontade. Vamos juntamente com o grupo de louvor, sermos dirigidos por um canto que enquanto a gente traz até o gasofilácio os dízimos e ofertas. Tome tudo de mim, tome seu lugar, tome tudo de mim. Tenho nada sem você. Meu coração vazio, nada no meu ser, vivendo só pra mim. Eu preciso de você. Tome tudo de mim. Tome seu lugar. Tome tudo de mim. Tenho nada sem você. Meu coração vazio, nada no meu ser, vivendo só pra mim. Eu preciso de você. Só você, Senhor, pode encher meu coração. Só você dá razão pra viver. Não quero mais viver só pra mim. Mais de você, menos de mim, Senhor. Só você, Senhor, pode encher meu coração. Só você dá razão pra viver. Não quero mais viver só pra mim. Mais de você, menos de mim.
a igreja canta nesse momento, no refrão. Só você enche-nos, Senhor. Não queremos, Senhor, mais viver, Senhor, sem Ti. Mais de você em nós, Senhor. Mais de você, Senhor. Mais de você, menos de mim. Mais de você, menos de mim. Nosso Deus, agradecemos ao Senhor também por esse momento de ofertório. Que o Senhor nos dê sabedoria para poder administrar os recursos que entram na casa do Senhor. Que seja para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém.